Você edita depois? Você... Ou não, ou pego tudo isso. Você comendo, você bebendo. Você tem dificuldade pra dar título em poemas, Zé? Qual é a função do título no poema? Eu tenho trabalhado muito com a ideia do título como a possibilidade de criar um campo de tensão dentro do poema, instaurar um espaço de tensão dentro do poema e criar um obstáculo à leitura que o leitor fará. Ou seja, criar uma circunstância que funcione quase como se fosse um espaço de resistência, ou seja, aquilo que está enunciado no corpo do poema, como é que ele se ajusta com aquilo que está anunciado no título. Nesse processo, muitas vezes, eu acabo buscando um título que, normalmente, eu escrevo o primeiro poema e depois eu dou o título, o que acaba, para mim, forçando um pouco essa busca desse espaço de tensão, quase como se ainda tivesse algo inacabado no poema que só vai se resolver na hora que eu der o título. Algo que está enunciado e que eu mesmo ainda não li no poema e que pode ser resolvido na hora que eu dou o título. Então, tem um poema que publiquei recentemente, chamava-se... Ele recebeu inicialmente o título de Aula de Anatomia. Durante muito tempo eu li, reli e aceitei a aula de anatomia como uma possibilidade de um campo de tensão muito particular dentro do poema. Recentemente, revendo esse poema e reformulando algumas passagens, revisando algumas passagens, eu senti que a aula de anatomia não era exatamente o título dele. E foi por um acaso que me ocorreu, deitei para descansar depois de ter trabalhado ali uma hora e meia sobre o poema, e no meio assim daquele intervalo entre estar acordado e dormindo, me ocorreu a ideia de que na verdade não era uma aula de anatomia, era uma autópsia. O coração do homem pode ser fatiado em partes infinitas. Signos que não têm limites talham seu corpo, e a cidade que em si arquiteta engendra um tempo feito de pedras e zumbidos, semáforos e esquecimentos. Assim, entre um medo e um não dito, entre um órgão cambaio e uma agenda de urgências, seu corpo todos os dias acerta o relógio com a insônia e deixa que o dia realize seu paraíso perdido. Não tem jeito. Quando a lógica do desejo engana a fome dos sentidos com o mel das palavras ou o veneno da mentira, a morte sempre precede a vida. E a autópsia efetivamente fundava um espaço de tensão ali que até então eu ainda não tinha vislumbrado. Ao reler o poema com o título Autópsia, conjunto de coisas emergiu, e então um sentido que parecia que estava escondido, estava escondido, que eu mesmo ainda não tinha lido no texto, aparece. Neste processo, o que está um pouco em jogo para mim é algo que faz parte do meu processo criativo, que é a ideia de que o poema ele não é uma busca previamente determinada, ele é um encontro que vai se fazendo no processo, um processo que muitas vezes não está acabado naquele momento que você acha que está acabado. Você ainda posteriormente tem experiências e vivências que vão dar medidas para você retornar a este poema e reelaborá-lo e encontrar o que você ainda não imaginava. Isso, o que eu acho muito interessante, porque eu acho que é uma coisa que em literatura às vezes a gente não vê muito, que é a reedição de textos revisados, reformulados. Na música isso é bastante comum, a gente encontra muitos compositores que num dado momento gravam, compõem uma canção e anos depois você vê aquela canção sendo regravada com um outro instrumental, com uma outra estrutura melódica, e é surpreendente como emergem coisas que na primeira versão você não encontrava. Você às vezes fica oscilando entre sentidos que estavam na primeira e sentidos que emergem na segunda. Na literatura, às vezes, é raro você ver um poeta ou um contista reeditando o mesmo texto a partir de possibilidades que ele descobre a posteriori. Acho que essa pode ser uma
uma ideia a ser perseguida pelos escritores que pode redundar em experiências muito curiosas para o leitor. Maravilhoso. Agora dá um naco. Saúde. Obrigado.